Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte. Do capítulo 11 do profeta Jeremias. O tema é as consequências da quebra da aliança. Essa segunda parte vai do versículo 11 ao versículo 17. Comecemos o versículo 11. Portanto, assim diz Adonai, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então aqui, agora o Senhor vai trazer as punições descritas em Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 15 ao versículo 68. Porque o povo quebrou a aliança mosaica e violou a aliança mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos. Então agora o Senhor vai executar aquilo que Ele disse no contrato mosaico que Ele faria caso a nação decidisse buscar os deuses das nações gentílicas. Então aqui no versículo 11 mostra que mesmo diante das duas pregações que o profeta Jeremias fez, mesmo diante do profeta Jeremias ter exortado o povo nas ruas, nas cidades, ter comparado o passado com o presente, ter falado as consequências do pecado que os pais deles tiveram no passado, o povo não se arrependeu. E agora o Senhor está dizendo, então eu executarei as cláusulas punitivas contra a nação de Judá. Versículo 12. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Então o Senhor está dizendo que Ele vai permitir que agora que o povo vão até os seus deuses, os deuses que eles adoravam, os deuses feitos de ouro, de prata, de madeira, de pedra, que tinha boca, mas não falavam, tinha olhos, mas não viam, tinha pés, mas não andavam. Agora o Senhor está dizendo, vocês vão a esses deuses, só que eles não terão poder nenhum para te livrar no dia que eu trarei mal a esta nação. E o Senhor já tinha dito isso, que Ele faria exatamente isso na aliança mosaica. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 32, versículos 37 a 39. Que diz, então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, os deuses que comiam a gordura do sacrifício deles e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem para que haja esconderijo para vós. Vede agora que eu sou eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aqui o Senhor está dizendo, Ele sim é o Deus verdadeiro. Ele sim tem o controle sobre a cura e sobre a doença, sobre a morte e sobre a vida, sobre a prosperidade de uma nação, assim como a queda de uma nação. Então agora aqui o Senhor está dizendo a Judá, eu vou permitir que vocês busquem esses deuses, mas eles não ouvirão, porque eles não são deuses. E vocês serão destruídos e mortos. Porque eles são incapazes de fazer alguma coisa por vocês. Vocês fizeram sacrifícios para eles, levaram animais, rituais de sacrifícios, vocês fizeram rituais do vinho,
Vocês fizeram libações, que é oferta de vinho. Vocês fizeram sacrifícios, que era para mim, e fizeram para esses deuses. Vocês fizeram libações, que era para mim, e vocês fizeram para esses deuses. Agora, vocês clamarão a eles, e eles não farão nada por vocês. Porque eu trarei mal a toda essa nação ímpia e idólatra. Versículo 13. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Então aqui mostra que os judeus ali, Judá, tinha tantos deuses quanto as cidades. Provavelmente devia ter um Deus para cada necessidade, um Deus para cura, um Deus para dinheiro, um Deus para dor na perna, um Deus para namorado, um Deus para livrar dos inimigos. Então, as casas estavam cheias desses deuses. E aqui diz, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Então, aqui também mostra que nas casas havia esses deuses. Então, provavelmente muitas casas deveriam ter uma coleção de deuses, e ali se queimava incenso a esses Balaíns. Então, eram casas totalmente contaminadas pela idolatria. Vamos ver mais sobre isso em Jeremias capítulo 3, versículo 24. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais. Desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Aqui o profeta Jeremias estava falando que a contaminação pela idolatria tinha contaminado o trabalho do povo. Os filhos, o gado. Eles viviam em função desses deuses. Eles trabalhavam em função desses deuses. Eles se reuniam nas festas em função desses deuses. Então, desde a geração dos pais até aquele período, a nação não tinha se separado das práticas de idolatria. Vamos também para Jeremias capítulo 2, versículo 28. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tanto como as tuas cidades. Então aqui, o profeta Jeremias, ele repete o que ele já disse anteriormente. Que havia muitos e muitos deuses na cidade de Judá. Incontáveis deuses. E agora, e ali no capítulo 2, o Senhor está dizendo, esses deuses que vocês adoram, mandem eles se levantarem para ajudar vocês, porque eu trarei mal e destruirei tanto vocês quanto esses deuses. Vamos também agora para Jeremias, capítulo 7, versículo 9. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Aqui mostra que eles absorveram os deuses das nações gentílicas, pagãs, e trouxeram esses deuses feitos de ouro fundido, de prata fundido, de pedra, de madeira, e passaram a adorar esses deuses desconhecidos. E trocaram esses deuses desconhecidos pelo Deus verdadeiro e invisível. Versículo 14 do capítulo 11 do profeta Jeremias. Tu, pois, não ores por este povo, Jeremias, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa
causa do seu mal. Então aqui agora o Senhor está falando ao profeta Jeremias para que não clame por aquela geração e por aquela nação idólatra, iníqua, que mesmo diante de inúmeras pregações não queriam se abster-se da idolatria e do pecado. E o Senhor está dizendo: não, Jeremias, não clame e não ore por esta nação e por este povo, porque eu trarei mal e destruirei esta nação. Vamos ver esse versículo na Tanakh, na Bíblia utilizada pelos judeus na sinagoga. Por isto tu não deves rezar por este povo, nem erguer por eles teu lamento em preces, pois não os atenderei quando clamarem a mim em sua aflição. Então aqui mostra que o povo ficaria em desespero. E eles começariam agora, no momento de necessidade, onde os babilônicos invadiriam, matariam filhos, filhas, roubariam, saqueavam, levariam mulheres como escravas, homens como escravas, incendiariam as casas dos palácios, devastariam as cidades inteiras. Agora eles clamariam pelo Deus de Israel. Só que agora o Senhor está dizendo: eu não os ouvirei. Eu não os ouvirei. Então aqui o Senhor está dizendo ao profeta Jeremias: não ores mais por este povo, porque eu estou chamando o povo ao arrependimento, estou chamando, e o povo não me ouve. Quando eu trazer mal sobre esta nação, eles vão querer me chamar, mas eu não ouvirei. Aqui mostra o fim da longanimidade do Senhor, da paciência. E agora vem a ira do Senhor sobre uma nação que não quis mudar a sua forma de adorar. Versículo 15. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Eu vou ler na versão de David Stern este versículo. Que direito tem minha amada de estar em minha casa quando ela se comportou de forma tão desenvergonhada com tantos homens? A apresentação de carne consagrada não poderá ajudar, pois você é feliz quando pratica o mal. Então o que o Senhor está dizendo aqui, que a nação de Judá adulterou. E ela não só adulterou, como ela buscou inúmeros outros homens, ou seja, inúmeros deuses das nações. E agora o Senhor está perguntando: que direito a minha amada tem? Ela adulterou e buscou outros homens. E aqui está dizendo que ela sentia prazer nesse adultério. Ela ficava feliz diante das práticas de adultério que ela cometia. E aqui ainda no versículo 15 diz que ela fazia votos e levava os sacrifícios no templo. Mas de que adianta viver ritualmente? Aqui está dizendo: de que adianta fazer todo o ritual, mas sendo que vocês estão em adultério? De que adianta trazer sacrifícios de carne? De que adianta fazer votos, se vocês estão longe da verdadeira adoração? Se vocês estão buscando os outros deuses para adorar, e ainda vocês sentem prazer no que fazem? Então, os sacrifícios que vocês fazem não têm nenhum valor. Os votos que vocês fazem para mim não têm nenhum valor, porque vocês são adúlteros, idólatras e ímpios. Vamos ver o que diz Salmos, capítulo 50, versículos 16 a 21. Mas ao ímpio diz Deus:
De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas, soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o teu filho da tua mãe, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a você, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Aqui Salmos, capítulo 50, mostra que o povo fazia todo o ritual religioso que a lei mosaica exigia no templo e no dia a dia. Mas eles faziam de forma insincera. Eles faziam de forma insincera, de forma hipócrita. Enquanto eles viviam de uma forma totalmente ímpia. Mentiam, adulteravam, roubavam, levantavam falso testemunha e ainda chegaram a achar que Deus pensava como eles. Porém, o Senhor mostrou que Ele é um Deus santo e justo e derramou a sua ira diante das práticas iníquas da nação de Judá. Versículo 16 do capítulo 11 de Jeremias. Adonai te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Então Israel é retratado como uma oliveira inúmeras vezes na Bíblia, inclusive na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento. E aqui o Senhor está dizendo que Ele chamou Israel de formosa, porque ela trazia belos frutos, deliciosos frutos. Mas agora, diante de uma nação tão ímpia e idólatra, o Senhor agora acendeu fogo para queimá-la, queimar os seus ramos. Observe que aqui o Senhor não está queimando a raiz de Israel. O Senhor está queimando e consumindo os ramos. Agora o Senhor levanta grande tumulto, guerras, destruição sobre a nação. Mas em nenhum momento Ele diz que destruiu a raiz da nação. Então vamos agora para Isaías, capítulo 27, versículo 11, o qual o Senhor fala sobre a oliveira, que diz: quando seus ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Aqui trata de como o Senhor está tratando a geração idólatra de Judá. Então aqui o Senhor está dizendo que aquele que fez Israel para ser formosa e delicada, agora este mesmo Criador, o Deus de Israel, vai queimar estes ramos, por causa da prática de idolatria da nação. E vamos comparar agora também com Deuteronômio, capítulo 32, versículo 32. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. Aqui não está falando de Israel em Deuteronômio. Aqui está falando dos gentios, de como eram as nações gentílicas, de como era Sodoma e como era Gomorra. E é importante salientarmos aqui que agora Israel estava da mesma forma como as nações gentílicas.
uma vinha cheia de veneno por causa das práticas idólatras. Vamos também agora na Brit Hadashah, no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 17 a 24. Aqui o apóstolo Paulo Rav Sheu está falando sobre Israel. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então observe bem que os versículos 17 a 24 fala que a oliveira é um lugar de privilégio. E este lugar de privilégio é primeiramente ocupado pelos ramos naturais, que são os judeus. Os ramos bravos são os gentios, que por causa da incredulidade de Israel, agora ocupam um lugar de privilégio. A raiz da árvore é a aliança abraâmica, que através do Messias prometeu bênçãos aos judeus e depois aos judeus e aos gentios. Então, os versículos 17 a 24 mostra que o Senhor, ele quebrou os ramos, mas não destruiu ou quebrou a raiz. A raiz é a aliança abraâmica, e a aliança abraâmica garante perpetuidade a Israel. E aqui também trata que a aliança abraâmica fez com que os gentios fossem enxertados, que são as oliveiras bravas, na raiz, que é a aliança abraâmica. Então, o Senhor tratou o pecado de Israel, está tratando ainda. Mas o Senhor vai restaurar Israel e os judeus para fazer uma nação única, crente no Senhor Jesus. E assim também como os gentios, que foi enxertado nesta aliança abraâmica, que foi enxertado na raiz. Então a igreja, ela foi enxertada na aliança judaica, na aliança abraâmica, na aliança que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui não está dizendo que a igreja substituiu Israel, mas aqui está dizendo que a igreja foi enxertada na oliveira de Israel. Então, Deus trata com Israel e com a igreja. São duas instituições que estão conectadas à aliança abraâmica, ao Messias de Israel. Então, a igreja não substituiu Israel, mas Deus tratou os pecados de Israel e ainda vai tratar os pecados de Israel para restaurar Israel. Versículo 18. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então aqui mostra que a igreja não deve orgulhar-se dos judeus, porque eles pecaram contra Adonai. Deve se manter uma forma humilde. E é exatamente o que não está acontecendo nos dias de hoje. A igreja se sente muito orgulhosa diante do pecado de Israel. E a igreja está entrando num declínio tão grande, que está praticamente no mesmo nível de decadência que Israel estava antes do cativeiro babilônico. Versículo 19 do capítulo 11 de Romanos. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te soberbeças, mas teme. Aqui mostra como deve ser a postura da igreja
diante do pecado de Israel. Manter-se humilde e não deixar que o coração fique soberbo. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ou seja, punição virá sobre a igreja quando pecar também, assim como também houve punição para Israel. Considerai, pois, a bondade e a severidade do Senhor, de Deus, para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Aqui mostra que à medida que os judeus forem se convertendo, eles serão enxertados novamente na oliveira que originalmente é deles. Então aqui no versículo 23 mostra que o Senhor é misericordioso para quando os judeus se arrependerem, eles voltem à sua oliveira. Voltem à sua oliveira. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então aqui no capítulo 11 do livro de Romanos mostra que Deus não rejeitou Israel. Aqui mostra que o Senhor está pronto para receber os judeus novamente. Para restaurar e cumprir a aliança abrâmica e fazer de Israel e Jerusalém a única nação onde haverá 100% crentes no Senhor Jesus. E por fim, versículo 17 do capítulo 11 do profeta Jeremias, que diz: Porque Jeová Tsabaoth, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então aqui o Senhor novamente, colocando no mesmo nível Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul, o mesmo nível de idolatria, de decadência e de pecado. E aqui ele conclui dizendo: Jeová Tsabaoth, o Deus dos exércitos, das hostes celestiais, decretou contra ti mal, ou seja, punição, a punição da aliança mosaica, as maldições da aliança mosaica, porque vocês abandonaram a mim e seguiram os deuses das nações gentílicas, queimando incenso a Baal. Então nós vamos agora para terminar em Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 12, que trata novamente sobre a vinha descrita no versículo 16, a qual o Senhor decretou agora a punição da aliança mosaica, no versículo 17. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou-a de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Como, esperando eu que desse frutas boas, eu ia produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei sua sebe, ou seja, a sua cerca de proteção, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada.
Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha de Adonai, Jeová Tsabaoth, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta de Adonai. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como os únicos moradores da terra, no meio da terra. Aos meus ouvidos disse Adonai Jeová Tsabaoth, em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente. Não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta da noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinhos há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos de Adonai, nem olham para as obras das suas mãos. Então, em Jeremias, Israel é retratado como a oliveira, e aqui em Isaías é tratado como a vinha. E aqui mostra a indignação do Senhor por causa da idolatria, corrupção, exploração de pobres e injustiça social que o povo vivia. Tanto a vinha quanto a oliveira será destruída. E a cidade será transformada em deserta, em um campo cheio de cadáveres, por causa da punição descrita no contrato da aliança mosaica, o qual o Senhor agora vai executar e vai derramar toda a sua ira diante de uma geração ímpia e idólatra. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.